vídeo de hoje nós vamos falar sobre um caso de sucesso de uma graxa da OKS chamada OKS 4210. E aí, Matheus, o que você tem para falar com a gente sobre vantagens dessa graxa que você presenciou num cliente bastante importante que a gente já tem há bastante tempo? Renato, a graxa OKS 4210, né? A Pisani está comercializando muito bem essa graxa. Tá. Né? E teve um cliente que nós tivemos um case aí de sucesso muito interessante. Legal, legal. Só para falar para todos os nossos ouvintes, essa é uma graxa à base de PFP, que é um óleo fluorado, e com PTFE, né, que é o politetrafluoretileno, né, que trabalha basicamente como espessante também e como aditivo para lubrificação de emergência. Isso, perfeito. Ela é uma graxa que está aí no 280, temperatura limite de operação e a 300 graus. Né? Alguns picos, né? Alguns picos de 300 graus, tá? Dentro do cliente... Qual que era a aplicação? Vai lá. Renato, o OKS 4210 ele está sendo aplicado no rolamento na monovia, na cabine de pintura de um dos nossos clientes. Tá? Então ele tem a peça, ela vai passar pelo processo de pintura, vai passar dentro da estufa e esse rolamento está presente lá. O cliente tem mais de 2.000 rolamentos. Nossa Senhora. A extensão da monovia é quase 1 km. E com o OKS 4210 conseguimos solucionar um grande problema desse cliente. Legal. Normalmente é um rolamento de esferas, né? É um 6304 que é utilizado. E ele utilizava aqui uma graxa à base de sulfonato de cálcio, né? Que é o que todo mundo acha, é a graxa da moda, né? Vamos dizer assim, a graxa de sulfonato de cálcio é a graxa da moda. Nós também temos essa graxa, tá? Também andamos na moda. Sim. Né? E qual era o grande problema aqui que ele tinha enfrentado? Né? Ele tinha problemas assim com a temperatura estava acima do que a graxa de sulfonato de cálcio normalmente suporta, né? Uma temperatura aqui perto de 240 graus, né? Pelo que eu me lembro. E tinha uma umidade, né? Relativamente alta. Por que tem essa umidade? Renato, ele tem um processo de um banho de limpeza nas peças antes de ir para a cabine de pinturas. Então tem uma umidade presente ali, né? Não é gigantesca, mas tem, tá? Mas tem, porque normalmente é uma sequência de banhos, né? E tem alguns banhos que são quentes. E aí você tem o vapor, aí você acaba tendo até uma certa solução que evapora e normalmente ela vai lá para cima, né? Ela evapora e ataca normalmente o rolamento quando ela passa ali em cima desses banhos, né? Sim, então ele tinha esse processo. Então, vindo de toda essa sequência de processos de limpeza, pintura, temperatura, umidade, ele estava com quebra. Tá. E outra coisa, ele tinha um intervalo de relubrificação curto, né? Muito Ele curto. relubrificava, acho que uma vez por mês, né? Isso, ele estava com uma lubrificação uma vez por mês, lembrando, quase 2.000 rolamentos aí. Então, nossa, você viu, imagina o tempo que ele levava para fazer isso daí? O emprego de hora homem ali, né, Renato? Né? Então ele tem esses rolamentos, tem essa monovia, quase 1 quilômetro de extensão. Tinha um emprego de mão de obra ali para lubrificar mensalmente esses rolamentos. Com essa graxa e a base de sulfonato de cálcio. E mesmo assim ele estava tendo quebra. Sim, ele tinha quebra prematura, né? Ele esperava que pudesse durar mais tempo, mas ele tinha quebras acho que até a cada 4 meses, né? Que você tinha comentado. A cada 4 meses ele ia lá e quebrava os rolamentos. Eu não sei quantos, mas ele quebrava os rolamentos. A cada 4 meses ele tinha problema de quebra. Tá. Quais foram os grandes benefícios que ele conseguiu utilizando essa graxa OKS 4210? Logicamente, a graxa OKS 4210 ela tem um valor de aquisição um pouco maior, né? Um pouco mais elevado do que o sulfonato de cálcio. Sim, o que é normal. O que é normal. Tá. Só que os ganhos foram superiores a essa aquisição. Né? Ele não teve quebra, né? Faz mais de 1 ano que ele está com a OKS 4210, não tem mais quebra, ou seja, não tem que fazer mais troca de rolamentos, não tem mais um emprego de hora Você imagina homem. o seguinte, se ele usava o rolamento a cada 4 meses, ele fazia 3 trocas no ano. Sim. Então, eu não sei hoje, um 6304 não é um rolamento muito caro, mas se ele tinha mais de 2.000 rolamentos, né? Vezes o valor de cada um, ele trocava 3 vezes ao ano. Então agora ele está sem trocar, faz mais de 1 ano. Lembrando que a cada quebra, parada de linha. Sim. Parada de linha, você deixa de produzir. Exato. E colocava o pessoal para fazer trabalho. Exato. E como a manutenção é muito divertida, as quebras ocorriam quando? Quase na hora de ir embora, sexta-feira. Então, ele comentou que ele colocava o pessoal da manutenção para trabalhar, às vezes, sábado e domingo para fazer troca de rolamentos. Nossa, o pessoal deveria adorar isso. Sim, o orçamento também, mensal dele, também deveria adorar, né?
Então, agora ele está fazendo uma relubrificação a cada um mês. Não, perdão. Ele fazia a cada um mês, agora ele está fazendo uma vez por ano. Agora ele está fazendo uma vez por ano. Uma vez por ano, sem quebra de rolamentos, tá? Com isso ele liberou as questões de mão de obra, então ele reduziu drasticamente a questão de mão de obra, de custo de hora extra, provavelmente que ele deveria ter. Parada de linha. E tinha uma outra coisa também que às vezes a gente não consegue medir, né? Ruído, né? Diminuiu um pouco o ruído. Diminuiu o ruído. Ele falou que ele escutava o rolamento se arrastando, vamos assim dizer, numa linguagem mais simples, se arrastando na monovia. Que a partir da utilização do OKS 4210, isso cessou. Legal. Então, resumindo, né, os grandes benefícios que ele conseguiu. Intervalo de relubrificação, 1 ano ao invés de 1 mês. Correto. Depois, sem mais quebra de rolamentos. Perfeito. Ele fazia 3 trocas no ano e agora passou a ter nenhuma troca a mais de 1 ano. Tá? Redução drástica aí da mão de obra, dos gastos com mão de obra, custo com hora extra, etc. E redução do ruído. Sim. Sensacional. Só ganhos. Só ganhos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça de curtir nosso canal, de compartilhar esse vídeo e esperem por novos vídeos iguais a esse ou melhores. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.